Se há um risco de terceira onda e voltamos a enfrentar a situação de lotação de hospitais, falta de leitos de UTI para pacientes de Covid, inclusive aqui na nossa região, há também, por outro lado, uma perspectiva de intensificação da vacinação, finalmente, após os percalços todos vividos aí de janeiro a maio, agora a partir de julho especialmente, eh, poderemos ter um movimento, um fluxo maior de atendimento, de imunização da população, o que leva o governo do estado a estimar em 70% o total de população vacinada com a segunda dose até setembro, aqui no Rio Grande do Sul. Cronologicamente, como isso acontece? A primeira perspectiva é a conclusão dos grupos prioritários, que somam 5 milhões de pessoas no estado, até o final de junho, pelo menos nas pequenas e médias cidades. As grandes, como Porto Alegre e Caxias, ainda podem ter que vacinar pessoas dos grupos prioritários no mês de julho. Compõem os grupos prioritários, todos eles foram divididos em 3 fases, né. Então, na primeira fase foram os trabalhadores da saúde e os idosos acima de 60 anos, e os quilombolas. Depois entrou a segunda fase com as pessoas com comorbidades, que foi a priorização no mês de maio. E a terceira fase agora entrou nessa virada de maio para junho, as pessoas com deficiência permanente, pessoas em situação de rua, os detentos, os trabalhadores do sistema carcerário, e aí os trabalhadores da educação, professores e tal, que subiram na fila, estão, sendo atendidos agora, forças de salvamento e segurança, forças armadas, caminhoneiros e profissionais do transporte, e os trabalhadores industriais. Esse é o público que completa os grupos prioritários. Então, primeira fase, profissionais da saúde e idosos, segunda fase, comorbidades, terceira fase, esses grupos e trabalhadores, totalizando 5 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. Com a conclusão do atendimento aos grupos prioritários, volta-se ao sistema de cronologia, à redução por idade, de 59 anos ou menos. Isso já vem acontecendo em pequenos municípios, porque eles têm menos pessoas nesses grupos prioritários, já vão atendendo essas pessoas e, em paralelo, já retornaram a a vacinação na escala cronológica. É o caso, por exemplo, aqui na região de Nova Pádua, Nova Roma do Sul, cidades com 3 ou 4 mil habitantes que já estão retomando esse procedimento por idade. Nessa perspectiva, o governo do estado estima que até setembro, as pessoas na faixa de 50 anos, ou menos, pode ser atendida dentro de julho, melhor dizendo, ainda dentro de julho seria, o público até 50 anos ou menos, e avançando na cronologia por idade, se chegaria em setembro com 70% da população imunizada. Hoje nós temos no estado, 28,3% da população que recebeu a primeira dose e 13,5% com a segunda dose. O que que o grande diferencial é o ingresso da vacina da Pfizer-BioNTech, no sistema, no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Aquela vacina que deixou de ser comprada em 2020, 70 milhões de doses, quer dizer, é muito bom que esteja acontecendo agora essa intensificação, mas vale a ressalva de que já poderia ter sido melhor com essas doses sendo adquiridas e aplicadas desde lá em 2020, bem como a compra de insumos antecipada para a produção da Coronavac e aplicação ainda em 2020. Nós teríamos em torno já de 50 milhões de doses a mais já aplicadas em todo o país. Mas enfim, não aconteceu, vai acontecer agora com o ingresso da Pfizer. Está previsto para o terceiro trimestre do ano, julho, agosto, setembro, a aquisição só de vacinas da Pfizer é mais que o dobro da Coronavac e da Oxford AstraZeneca. Ou seja, é um grande impulsionamento, um grande reforço no processo de vacinação, que é o que vai garantir essa estimativa de atendimento desses grupos, chegando nesse índice de 70%, que é considerado um índice de maior onde se entra numa margem de segurança para o enfrentamento da pandemia, onde é considerado um primeiro nível de imunização social, é o índice de 70%
de população vacinada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E, completando, o governo federal, por sua vez, prevê, como ontem declarou o presidente Jair Bolsonaro em transmissão nacional por rede de rádio e televisão, que até dezembro toda a população brasileira que assim desejar, segundo o presidente, terá vacinada, terá doses disponíveis. Vacinada, considere-se primeira e segunda dose. Então, a estimativa é essa: 70% da população no estado até setembro, ou melhor dizendo, cronologicamente falando, a estimativa é: junho completa-se os grupos prioritários nas pequenas e médias cidades, julho encerra-se os grupos prioritários, incluindo Caxias do Sul e Porto Alegre, e já em paralelo ocorre a retomada de vacinação por idade. Setembro, 70% da população gaúcha imunizada. Dezembro, a totalidade da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde e o governo federal. O presidente Bolsonaro, inclusive, asseverou isso ontem no seu pronunciamento. Fica a expectativa e parece que finalmente, através do governo e do exemplo que ele representa para o restante da população, para a totalidade da população, mas em especial para os apoiadores do governo, finalmente a vacina sendo incorporada, então, tomada como o principal, mais importante, fundamental recurso para o enfrentamento da pandemia, dissolvendo a falsa dualidade, a falsa dicotomia entre situações sanitárias, cuidados com a saúde e atividades econômicas. Com a vacinação é o elo que promove a junção, o desenvolvimento de uma solução para esses dois contextos que estão integrados. Boa notícia, então, é o que se aguarda a partir do próximo mês. Com isso, desejamos uma excelente quinta-feira, um excelente feriado a todos. Retornamos amanhã, sexta-feira, continuamos em meio ao feriado aqui, em mais uma edição do Bitcom Bom Dia, às 7 horas da manhã. Até lá.